costumo dizer que o governo Bolsonaro ele é trágico, mas ele é, com toda a sua tragédia, ele é pedagógico, porque ele mostra para a gente um Brasil que ficou camuflado desde a, desde a retomada da democracia, porque a gente quis olhar para frente. E o Brasil é esse país da lei da anistia, né? O país do camuflamento do seu histórico retrógrado, racista, golpista, autoritário. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista, e hoje um papo muito bacana com o ator e diretor Wagner Moura. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, meu irmão, como você está? Tudo certo. Obrigado, viu, por disponibilizar um pouquinho do tempo. Com muito prazer, sempre. Wagner Moura é ator e diretor, nascido em Salvador, fez diversos trabalhos no teatro e no cinema, mas ganhou projeção nacional com a sequência Tropa de Elite, onde interpretava o Capitão Nascimento. Fez também participação em novelas e séries de sucesso e se consagrou como um dos maiores atores de sua geração. Vamos lá, Wagner. Queria começar esse papo contigo, e é uma coisa que tem ficado muito clara nas tuas declarações recentes. Teu sonho era que o filme estreasse no Brasil. Já havia uma caminhada por festivais internacionais, aquela apoteose em Berlim, mas de fato é aqui onde o filme vai travar a sua maior batalha, né? Exatamente. É um filme que estreou em 2019 no Festival de Berlim, né? Foi uma estreia realmente poderosa. O filme foi aplaudido de pé por quase 10 minutos, e foi muito importante para a gente aquilo, porque éramos 25, mais de 25, 26, 27 pessoas lá, entre elenco e equipe, o que demonstrava o comprometimento que todos tinham com o filme. Então foi muito bonito aquilo. O filme foi super bem recebido, e depois de Berlim também passamos por diversos festivais no mundo, sempre com a mesma receptividade. Seu Jorge ganhou o prêmio na Itália, na Índia, enfim, o filme escolha do New York Times como um dos filmes da temporada. Foi a passagem fora do Brasil, Marighella, foi consagradora, mas aquilo nunca fez sentido total para a gente até que o filme pudesse estrear no Brasil, né? E tentamos estrear em 2019, fomos interditados pelo governo federal, que continua tentando interditar o filme até agora, até hoje, né? A gente é um filme que desde o seu financiamento, desde o início da sua caminhada, sempre sofreu e segue sofrendo ataques, violência. Até agora, essa gente aí do governo, membros do governo indo para a rede social para mobilizar a sua militância contra o filme, né? Empoderando as pessoas no seu pior, né? No seu fascismo mesmo. Gente indo para o IMDb dando nota baixa no filme até agora, sem nunca ter visto. Enfim, agora, toda essa violência, ela, por outro lado, e sobretudo dado o momento pelo qual passa o país hoje, nas nossas pré-estreias, começamos agora em Salvador, depois Fortaleza, Rio, ontem São Paulo, a presença das pessoas que têm ido às pré-estreias, abraçando o filme, sobretudo os movimentos sociais, indo em peso às pré-estreias para dizer: esse filme significa algo para a gente, sabe? A luta de Marighella é a nossa luta. As pessoas que entenderam o calvário todo pelo qual a gente passou e que querem ver a história de Marighella contada, isso tudo é muito superior e muito a qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de ataque. Eu estou muito feliz, cara, pela maneira com que as pessoas têm abraçado o filme, sabe? Na primeira conversa que a gente teve, em 2019, você falou que estava pronto para porrada, né? Inclusive, esse é o título que a gente deu para a matéria. Na última semana, o secretário de Cultura, Mário Frias, foi às redes sociais para... Eu sei que você não tem redes sociais, mas deve ter ficado sabendo.
Você criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele disse assim: achou que ia pegar comigo verba pública para esse lixo panfletário? Pede para sair, moleque. É, Ah, e essa mesma secretaria, que agora se pronuncia dessa maneira, censurou diversos espetáculos, né, nos últimos anos, por serem contrários ao governo federal, ao pensamento retrógrado. Então acho que fica fácil de entender que houve uma censura da Ancine ao filme. Você falou que ainda existe algum movimento do governo. Que tipo de movimento é esse? é isso, né? O cara que é responsável pela Secretaria de Cultura no Brasil diz imbecilidades como essa, né? Vai pegar dinheiro comigo? É muito ridículo, né, cara? É muito triste. Eu fiquei pensando assim que esses ataques, esse tipo de postura, de colocação, de declaração por parte do governo federal, eles dizem muito mais sobre o estado das coisas no Brasil hoje do que sobre o filme propriamente dito, né? Eu fiz um filme sobre Marighella. Você não é obrigado a gostar dele, né? É um filme sobre um homem pelo qual eu tenho uma admiração enorme. Eu acho que um personagem da história do Brasil que teve a sua história apagada, silenciada pela narrativa oficial no Brasil e que continua causando medo. É engraçado como o fantasma de Marighella causa ainda hoje talvez mais medo e terror nessa galera do que talvez até mais do que na época em que ele estava vivo. E isso para mim é muito significativo do momento pelo qual o Brasil passa, né? Isso diz muito mais sobre quem são eles e que tipo de pessoas são essas do que sobre o filme que eu fiz, né? O Marighella era um homem do seu tempo, que continua inspirando, como eu disse, todos aqueles que acreditam na justiça social, né? Um homem que sempre esteve ao lado dos mais pobres, dos mais fracos, dos oprimidos, dos trabalhadores, um lutador pela justiça social, um lutador pelos direitos civis, um democrata, apesar de tudo que dizem de Marighella. Marighella foi um democrata que entregou a sua vida na luta pela democracia no Brasil. E acho que tem muito a ver com isso, de você fazer um filme para agora, a tua escolha de levar, por exemplo, o filme para um assentamento do MST na Bahia, né, agora nessa semana agora, né, que a gente conversa, e também para uma ocupação do MTST em São Paulo. Né? Qual que é a importância de levar esse filme para lá, É Wagner? isso. Eu quero aproximar o filme das pessoas pelas quais Marighella lutou, sempre. Eu quero fazer um filme popular. Sempre quis que a ideia inicial do filme era devolver o imaginário popular a figura desse homem, né, que teve seu nome amaldiçoado, como diz Jorge Amado lá na lápide de Marighella, né, retiro da maldição e do silêncio o seu nome de baiano. A gente sabe que o cinema, nem todo mundo consegue ir a uma sala de cinema, sobretudo hoje em dia, com a pandemia, com os preços, né, nesse Brasil com 19 milhões de pessoas passando fome. Então, o que eu puder fazer para aproximar o filme das pessoas pelas quais Marighella lutou, das pessoas que veem na luta de Marighella a sua luta hoje, no Brasil de hoje, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E não só o MST, o MTST, cara, todos os movimentos sociais estão chegando em peso, apoiando o filme, Levante da Juventude, a Colisão Negra por Direitos está em todas as pré-estreias do filme. Então, para mim, isso é o que eu puder fazer para essa exibição lá no acampamento do MST vai ser gigante, né? E vai ser bonita, vai ser um ato simbólico, político, de muita força. Eu não tenho dúvida de que o filme, nesse momento, ele tem um significado simbólico muito grande. Isso me anima muito. Estaremos lá, lhe acompanhando. Agora falando sobre o filme, Wagner, o Marighella é um thriller de ação, né? Que baita filme que você fez. E para além do debate político, que obviamente já tem
travado, mas que vai travar depois de sua estreia, acho que imagino que cada vez mais, tem essa questão de ser um baita filme, de ser um cinema grande mesmo. Você tem falado sobre ter feito ele para telona, assim, né, para sala de cinema, e tal. É, isso vem muito de uma influência dos teus trabalhos no cinema de maior repercussão, né, que tem bastante ação, inclusive Tropa, Narcos, etc. Isso influenciou bastante na tua direção? Sim, eu sempre quis fazer um filme popular e acho que o, o cinema de ação é um gênero que tem essa capacidade de comunicação com o público muito grande. Mas eu não faria um filme de ação só por isso, né? A escolha pelo gênero ação, ela tem a ver também com a natureza das ações que a Aliene fazia nos anos 60 e 70. É orgânico isso, né? É, é uma escolha orgânica conectada com esse período específico da história do Brasil, né? E eu entendi, e aí sim a minha relação com o Zé Padilha e com os trabalhos que eu fiz com ele, que um filme político ele pode ser popular, ele deve ser popular, né? Não há contradição entre você fazer falar do Brasil, falar de uma história que tem ligação profunda com o que está acontecendo agora, é, e isso ser popular, sabe? E sem abrir mão da linguagem, do arrojo cinematográfico, da complexidade dos personagens. Eu não fiz uma hagiografia. O filme nasce da minha admiração por Marighella, mas Marighella é um personagem complexo e essa complexidade está lá no filme, né? Marighella é colocada em xeque o tempo inteiro no filme. Sim. Você vai trabalhar, tem falado sobre seus próximos trabalhos, você vai trabalhar com o Karim, né? O Karim Anyus e o Kleber Mendonça. Minha opinião, talvez dos dois principais diretores brasileiros hoje. É, E agora desse. Diga, diga. na minha opinião também. É, São dois diretores, assim, dos maiores diretores no mundo, eu acho, hoje em dia. com certeza. E agora, desse outro lado do balcão, como é que você vê o cinema nacional? Apesar das censuras, as dificuldades, falta de financiamento, tanto o Karim quanto o Kleber foram premiados em festivais internacionais dos mais importantes, né? A gente vive um momento muito especial, e o teu filme também. Um pouco antes do ataque frontal mesmo à cultura, organizado pelo governo Bolsonaro, o cinema brasileiro estava com evidência muito forte fora do Brasil, assim, né? Levando a nossa cultura e a nossa produção para fora do Brasil. O Kleber com Bacurau ganhou o prêmio do júri em Cannes, o Karim no mesmo ano ganhou o prêmio do Ancentan Regard, o filme da Petra tinha sido indicado ao Oscar. Hoje em dia, o nosso cinema, dito cinema independente brasileiro, foi destruído, acabou, né? Eles destruíram a Ancine e acabaram com toda e qualquer possibilidade desse cinema existir. O cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro hoje, ele sobrevive graças à presença dos streamings no Brasil. Mas é uma relação diferente, né, que você tem. Nem todo cineasta vai ter a liberdade de poder produzir, falar o que quer. Porque agora, o Kleber e Karim são dois diretores que têm uma estatura grande para poder se colocar, se impor a uma empresa de streaming e dizer, olha, eu vou fazer meu filme e vai ser assim. Mas a maioria dos diretores iniciantes não, vão ter que obedecer ali a uma necessidade de mercado dessas empresas, né? Antes não, antes nós fazíamos os filmes que queríamos, porque contávamos com a Agência Nacional de Cinema, com as leis de incentivo à cultura, isso tudo acabou. Acho que eu disse isso naquela nossa entrevista lá, né, que esperar que o governo Bolsonaro entenda a importância da cultura para o desenvolvimento do país é pedir demais desse governo formado por pessoas medíocres, ignorantes, sem nenhum entendimento do que significa a cultura para um país. Agora, o que me espanta é que eles, sendo, né, que se dizem aí neoliberais e tudo mais,
que eles não entendam a importância do setor, o que o nosso setor gera em termos de emprego, de renda. Né? Quando você faz um ataque aos artistas com as mentiras, com as falácias e tentando destruir a nossa atividade, você não atinge somente os artistas, você atinge todo um setor, né? O cara que dirige o caminhão, a pessoa que prepara a comida, os carpinteiros, todo um setor que gera emprego, gera renda. Proporcionalmente, geramos mais emprego e mais renda, por exemplo, do que o setor automobilístico, que recebe incentivos fiscais muito maiores do que o setor cultural. Então é isso, cara, é um terreno de terra arrasada mesmo, mas que será reconstruído, porque nós sempre estaremos aqui fazendo, né, com todas as dificuldades, a gente vai estar sempre fazendo arte, produzindo cultura. Eu vou citar uma frase que você disse naquele papo que eu achei muito interessante. Triste do país que faz dos artistas inimigos do povo. Uhum. E aí, mesmo que a gente consiga retomar a democracia em 2022, a gente tem grandes chances para isso, as pesquisas Conseguiremos. apontam, né? Você acha que isso ainda vai ser uma realidade daqui em diante? Uma sociedade polarizada que vai confrontar artistas, democratas, progressistas com esse retrógrado lixo que pode ficar para trás? A gente tem visto nos Estados Unidos isso, né? Como o Isso. trumpismo não deixou de existir. O trumpismo deixou de existir, talvez o bolsonarismo siga aí, mas eu acho que está muito claro hoje para a maioria da população brasileira, os que votaram em Bolsonaro na onda antipetista, anti-esquerda, acho que está muito, muito claro hoje para o Brasil a tragédia que é esse governo. Eu não tenho dúvida que nas urnas, no processo democrático, o bolsonarismo vai ser derrotado. Seja Lula o próximo presidente, seja a chamada terceira via, quem quer que seja o próximo presidente do Brasil, obrigatoriamente se distanciará dessa herança, desse contexto trágico que a gente vive hoje. Foi assim com o governo Biden. O governo Biden hoje é um governo, não por ele, Biden, mas é um governo mais progressista do que o governo Obama, porque o que veio antes era tão terrível e tão pesado e tão retrógrado que eles tiveram que se distanciar, e as forças progressistas também. A democracia é isso, você empurra aquele governo para um lugar de progressismo, talvez até inesperado por eles próprios, como uma forma de distanciar-se desse momento trágico. Foi assim no pós-ditadura, né? A Constituição de 88 é uma Constituição progressista, né? E isso norteou os governos do pós-ditadura, né? O governo Fernando Henrique, o governo com todas as contradições e diferenças, o governo Lula, o governo Dilma, né? E eu costumo dizer que o governo Bolsonaro ele é trágico, mas ele com toda a sua tragédia, ele é pedagógico, porque ele mostra para a gente um Brasil que ficou camuflado desde a retomada da democracia, porque a gente quis olhar para frente. E o Brasil é esse país da lei da anistia, né? O país do camuflamento do seu histórico retrógrado, racista, golpista, autoritário. Bolsonaro emerge, como eu disse, do esgoto dessa história como um lembrete de que que o país também é formado por essas forças, né? Mas eu acho que agora que nós já nos defrontamos com isso, olhamos para isso e acho que o Brasil é muito mais que isso. O progressismo e a vocação que nós temos de ser um país diverso, belo, inclusivo, isso também está dentro de nós. E acho que isso vai se refletir, sem nenhuma dúvida, de 2022 para frente, se não houver um arrobo golpista desses aí, né, que a gente sempre fica temeroso, né, com a população sendo armada loucamente pelo governo, né, esse cara dizendo que só sai do governo se morto ou preso, espero que preso. Se não acontecer uma tragédia, uma coisa maluca dessa, né, esse governo cheio de militar e tal, pela via democrática, eu não acredito que nós, brasileiros, vamos
repetir o erro de 2018. Vou te colocar agora numa enrascada, inclusive. No 7 de setembro parou no ar essa tentativa de golpe de Estado, né? E lá atrás você disse que não entraria na luta armada se estivesse 64, como fez a LN e Marighella. O Wagner Moura de hoje entraria na luta armada? Não, eu não sei, cara. Você sabe que eu acho isso é uma pergunta difícil mesmo, porque ela exige um grau de complexidade muito grande na resposta. E digo Porque isso porque eu, vendo o filme, né, e comentando com as pessoas, a gente ficou pensando, poxa vida, né? Que você decisão fica pensando isso. maluca. É. Mas a gente tem que pensar o seguinte: é, os anos 60 e 70 eram muito diferentes, apesar das semelhanças entre o autoritarismo e o saudosismo que Bolsonaro tem daquela época e tudo mais. O mundo era muito diferente nos anos 60 e 70. A revolução e a luta armada, elas faziam parte de um contexto mundial. Marighella e a LN, o MR8 e a Molívia, todos os grupos armados de luta armada no Brasil, não eram uma gente louca, voluntarista, que resolveu pegar em armas. Isso estava conectado com um contexto mundial. Assim, né? A revolução e a ideia da revolução estavam presentes na cultura do mundo naquela época, refletidos na cultura do mundo. Marighella era um cara que tinha relações com Jean-Paul Sartre, com Godard mandava dinheiro para Marighella. Marighella assistia a Batalha de Argel, do Pontecorvo, o tempo todo. Fora que, em 59, os cubanos, a Revolução Cubana triunfou, o Vietnã, a Argélia se libertou da França. E Havia um ele foi contexto. à China e ele foi a Cuba, né? Foi, exatamente. Ele foi na OLAS lá em Cuba e aquilo tudo foi muito importante para o contexto, para o Brasil, né? Para aqueles que pensavam como combater a ditadura naquela época. Para muitos, naquela época, a luta armada era uma opção muito viável, muito conectada com o mundo. Né? Hoje em dia, isso não sei se isso faz muito sentido, né, no mundo do Brasil de hoje. Espero que a gente não chegue a um ponto em que faça sentido. Né? Se Marighella era um homem do seu tempo. Né? Quem é anacrônico é Bolsonaro. Né? Quem é anacrônico é o grupo que está no poder hoje em dia, né? Enfim, que exorta seus seguidores a irem às ruas pedir a volta da ditadura, o fim do Supremo. Né? Isso que não faz sentido mais hoje em dia. Né? Armando os seus seguidores a isso é que não faz mais sentido. Então, eu acho que sim, tentando responder a sua pergunta, eu acho que eu me engajaria certamente nos anos 60 e 70 na resistência contra a ditadura militar. E o meu filme ele diz também uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, havia muita gente nos grupos de apoio à resistência à ditadura que não pegavam em armas. A própria cena com o jornalista, né, que se sacrifica ali para poder divulgar o manifesto dos guerrilheiros, a forma com que Clara conversa com Marighella sobre a ideia da luta armada. A resistência à ditadura militar ela teve diversas vertentes diferentes. O que eu não acho justo é que hoje, sob a luz da história, a gente trate a luta armada de maneira superficial, assim, sabe como a luta armada recrudesceu a ditadura, ou a luta armada também eram pessoas que viviam um momento que estavam cesseados completamente de qualquer canal de comunicação com o governo e que, dentro de um contexto mundial, entendiam que a luta armada era uma opção viável. Né? Sim. Você também disse lá em 2019 que o racismo não era uma pauta da esquerda na ditadura e disse que também não era suficientemente debatida agora, né, nos tempos atuais. O Marighella era negro, você reafirma isso com a escolha pelo seu Jorge, né, para fazer o papel, e tem carregado contigo a Coalizão Negra por Direitos, como você falou, né, tá em peso em todas as pré-estreias. O que você acha que mudou de lá para cá? Minha opinião é que o movimento negro cada vez mais tem se firmado, se organizado
e articulado muito bem as lutas e pautado muito bem os debates contra o racismo no Brasil, né? Totalmente. É, quando eu disse que a luta contra o racismo naquela época não tinha a força que tem hoje por parte da esquerda, é verdade. O que não quer dizer que não houvesse uma luta. Assim, Marighella sempre foi um defensor. É, é, Marighella é um cara que nasceu na Baixa Sapateira, uma região pobre, habitada sobretudo por pessoas de cor negra, né, em Salvador. E essa luta sempre foi. E ele carregou isso com ele a vida inteira. Marighella era filho de uma mulher que nasceu em 1888, justamente no ano em que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Essa mulher era filha de escravos sudaneses, né, vindos da malês, né, que no Yorubá e malê, né, que eram muçulmanos, que eram negros que da região de onde vieram, primeiro, eram alfabetizados, tinham noção de matemática e eram adestrados nas lutas de revolta lá já nos seus países na África. Então, quando vieram para Salvador, sobretudo, essa população ficou sobretudo na Bahia, foi a galera que deu mais trabalho aos senhores de engenho aqui, sendo a revolta dos malês a mais poderosa e significativa de todas. Desconectar a luta de Marighella dessa sua herança ancestral seria um erro histórico brutal. Na época em que a gente falou disso, eu tinha escolhido Brown, né, que tem uma cor de pele mais parecida com Marighella, que tem uma representação simbólica muito forte hoje em dia, como um poeta também, né. Brown é marighellista, né, mesmo antes de eu conhecê-lo. Mas quando eu optei por Seu Jorge na época, e quando eu falei com vocês, talvez não tivesse suficientemente claro na minha cabeça a importância que tem, que eu acertei sem saber, porque para mim na época eu só queria que fosse um cara preto, assim, eu não me importava se ela é mais escuro ou menos escuro, não podia ser mais claro. Hoje em dia eu acho que o fato de Seu Jorge ter a cor de pele mais escura do que a de Marighella e do que a de Mano Brown, o fato de eu ter empretecido Marighella foi um acerto muito grande, porque eu fiz o caminho inverso da história do audiovisual brasileiro, que embranquece os seus personagens históricos. Então, quando eu empreteço Marighella, de novo, mesmo que não tenha sido uma coisa consciente na época, eu estou reafirmando a negritude de Marighella e dizendo, por exemplo, para a Coalizão Negra por Direitos e para os movimentos negros em geral, que esse foi um lutador importante para a justiça social, para a democracia, no direito dos mais pobres, das desigualdades civis, e que esse homem era negro. Portanto, que um menino negro possa olhar para esse cara hoje e dizer: esse homem era negro, eu tenho orgulho dele, e era um homem negro, isso para mim é muito importante, sabe? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, agora, para a gente encerrar mesmo, Wagner, sobre o cenário eleitoral de 2022. Você deve estar por aqui, né? Tem trabalhos com o Kleber, com o Karim, enfim, deve ter algum trabalho aqui no Brasil ainda. Deve vivenciar um pouco desse clima político que a gente tem para o ano que vem. Você já disse em outras entrevistas que teu voto, se fosse hoje, seria no Lula. Queria saber como é que você está enxergado esse momento político, o que você espera para 2022? Eu acho que a luta hoje é por a retomada da democracia plena. Quer dizer, democracia plena nunca tivemos, mas assim, a retomada de uma base democrática que já tivemos antes e que dali em diante deveria progredir, deveria ir adiante. Nós fomos para trás. Né? É um terreno de terra arrasada. O governo Bolsonaro não é um governo que construiu nada, é um governo de destruição. Ele destruiu basicamente tudo que havia de bom. Todas as conquistas que a gente chegou na nossa jovem democracia foram destruídas. Então, eu acho que agora é um cenário de construção. A gente tem que voltar uns passos e construir. Se a eleição fosse hoje, eu votaria em Lula.
embora lá atrás, na época dos governos do PT, eu pensasse que o Brasil precisava dar ainda um passo ainda mais adiante do que o PT representava. Mas eu acho que agora é a hora da gente reconstruir, né? E eu acho que, nesse momento, a minha opção é pelas políticas de inclusão social. E eu acho que Lula também é um cara que aprendeu e se afetou muito por tudo isso que a gente está falando, né? O próximo governo Lula, mesmo sendo ele esse político hábil e conciliatório e tudo, é nossa responsabilidade também levar um possível governo Lula para um lado mais progressista, né? Forçá-lo aí a caminhar mais para a esquerda do que talvez os governos do PT passados foram. Tomara. Wagner, muito obrigado por esse papo, viu? Brother, sempre bom falar com você, cara. Obrigado, meu irmão. Boa sorte Valeu. com o filme. Obrigado, irmão. Valeu.